Pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma palestra com a nossa convidada, Avani, do Jesus no Lar, que é um co-irmão do Caminhando para Jesus. Ela vai tratar de um tema muito importante, talvez não tão fácil de se praticar, mas é como uma obrigação para a gente. Inclusive que faz parte de um dos 10 mandamentos. O tema é amar nossos inimigos. Vamos fazer a prece inicial para passar a palavra para ela, rezando o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livres de todo mal. Que assim seja. E assim, passamos a palavra para a Avani. Seja bem-vindo, Avani. Obrigada, Rogério. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações hoje e sempre. Esse tema do capítulo 12 do Evangelho, ele é um tema muitas vezes mal interpretado por todos nós, né? E aí eu vou me incluir também, que é foi um dos primeiros temas que, por não ler direito, por não compreender direito, eu achava que ele era impossível de praticar. Né? Há mais de 20 anos atrás, quando eu adentrei realmente no Espiritismo, eu achava que era impossível, mas também a gente não pode levar os ensinamentos do Evangelho ao pé da letra, né? O próprio Evangelho aqui diz que a palavra amor aqui, ela não está tão bem interpretada como nós gostaríamos que tivesse, porque ele fala que a simplicidade do nosso vocabulário não chega a atingir verdadeiramente o significado dessa palavra amor. Aqui quer dizer que a gente não deve odiar, não deve querer se vingar, não deve fazer o mal, desejar o mal, aqueles que não nos são afins, né? Ele começa dizendo assim: retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de nosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e os maus, e que chova sobre os justos. Moisés, ele, ao período da primeira revelação, ele precisava educar o povo. Então, os 10 mandamentos foram as leis de Deus. As outras muitas leis que Moisés precisou aplicar ao povo foi para realmente educar aquele povo. O povo ainda muito imaturo, muito agindo por instintos, se compreendia que era necessário retribuir o mal com o mal. Né? Aquela história de cortar a mão de quem rouba, matar quem tirou a vida dos outros, apedrejar até a morte. E Jesus, ele veio se fazer cumprir a lei, mas ele trouxe uma visão diferente, a visão do amor. Não é? Então, ele diz assim, que a gente não faça inimigos aqui na Terra, que a gente não provoque o mal, que a gente não faça mal às outras pessoas. Até porque a visão espírita, ela abrange de uma forma muito mais completa a vida do ser, a vida do espírito, vê não só como essa encarnação, como muitas outras. É por isso que muitas vezes nós chegamos no centro espírita acompanhado de inimigos espirituais, né, que são as obsessões, as possessões, e a gente acredita que aquelas pessoas são os nossos inimigos que estão querendo nos fazer mal e que somos seres inocentes e coitadinhos que não temos pouco de nada e não fizemos nada. E, na verdade, esses inimigos nós arranjamos em diversas outras reencarnações.
Quer dizer, eu pratiquei ao mal aquele que me persegue, e ele, por não saber perdoar, quer me fazer mal também. Mas como ele me encontrou, não é? Porque muitas vezes o esquecimento na reencarnação é uma bênção de Deus, como uma nova oportunidade que nós temos em reencarnar. A gente reencarna, se desliga daqueles seres no plano espiritual que nos perseguiam, para a gente ter uma nova oportunidade. Mas a nova oportunidade é de acertar, a nova oportunidade é de procurar novos caminhos, a nova oportunidade não é para a gente persistir nos mesmos erros que a gente vem praticando ao longo dos séculos. Né? Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a mesquinhez, né? O egoísmo, e tantas são nossas e tantos são os nossos males que muitas vezes a gente chega aqui na Terra e não consegue abrir mão deles, né? Aí os espíritos dizem: a carne pesa, a carne é fraca. Na verdade, não. Não é a carne que é fraca, o que é fraco é o espírito em persistir em vencer as suas imperfeições. Então, se, por exemplo, em outra encarnação eu fui uma pessoa que roubei outras pessoas, destruí a vida de outras famílias, e chego nessa encarnação praticando esse mesmo erro, aquele amiguinho que me perseguia desde outras reencarnações vai me localizar encarnado aqui na Terra e vai voltar a me perseguir. Mas se eu mudo a minha conduta, já aprendi ao longo das reencarnações que não devo persistir nos meus erros, nas minhas imperfeições, nas minhas viciações. Aí lá vem as viciações quais são? O cigarro, o álcool, as drogas, a mentira, a maledicência, a violência. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas imperfeições? Socialmente é muito fácil a gente esconder isso das pessoas que nos rodeiam, né? Todo mundo na rua, no centro espírita, é muito bonzinho, é muito gentil, é muito educado. Mas será que quando a gente sai no trânsito, eu continuo sendo essa mesma pessoa? Ou é só socialmente que eu sou essa pessoa gentil e educada, cumpridora dos meus deveres? Será que quando eu adentro a minha casa, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou afetiva com os meus familiares? Ou eu sou impaciente, agressiva? Será que no meu trabalho eu sou uma pessoa com ética, com generosidade, com ânimo para o trabalho? Trato as pessoas irmanamente, com amor e com paciência? Ou eu não sou essa pessoa? No trabalho eu sou déspota, eu sou mal educada, eu sou egoísta, eu sou mandona, eu sou desagradável com as pessoas. Então, são essas nossas imperfeições que muitas vezes a gente nem nota. Eu sou assim mesmo e pronto. E para nós cristãos, para nós espíritas, a gente não pode mais dizer isso. Eu sou assim, estou errando, e de acordo com o evangelho do Pai que eu estudo, eu não posso mais ser assim. Eu tenho que vencer a mim mesma. O nosso objetivo de reencarnar aqui não é vencer as outras pessoas, é vencer a nós mesmos. Para isso, a gente precisa passar pelaquela famosa reforma íntima, né? Por isso que a gente precisa assistir para palestra, tomar passe, fazer tratamento espiritual, participar dos cursos que nos ensinam um pouco mais sobre a doutrina, para que a gente possa trabalhar essa reforma íntima. E muitas vezes os que nos perseguem com autorização do Pai, para puxar a nossa orelha, para a gente lembrar que a gente está numa má conduta, que a gente não está fazendo tudo corretamente, que a gente não está, que a gente está falando muito, né? Porque muitas vezes falar sobre a moralidade é muito fácil, falar sobre o evangelho é muito fácil, mas muitas vezes a gente fala muito e age pouco, né? Tem no livro que fala sobre o Hospital Esperança, de Hermãs do Fogo, ela nos lembra quantos são os cristãos, e aí não nos fala só dos espíritas, né? Fala das outras religiões cristãs, os evangélicos das mais suas determinadas modalidades, os católicos
e os espíritas que chegam lá no plano espiritual e dizem, mas eu fui trabalhador da casa espírita, eu fui palestrante, eu dei aulas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu chego aqui com direitos, porque eu estou no hospital, né? E lá eles descobrem que falou muito, estudou muito, mas praticou pouco. Então, o nosso cuidado, a nossa atenção tem que se voltar para isso. E por que é que fazemos inimigos? Por que é que encontramos inimigos? Por que é que nós nos preocupamos em não ter inimigos? Porque o verdadeiro cristão, ele não tem inimigos. O verdadeiro cristão, ele procura fazer novos amigos. Aí aqui mais na frente no Evangelho ele fala, não é ter para com os nossos inimigos a mesma amizade. Ele fala, até porque a lei física explica que com algumas pessoas nós não sentimos atração, nós sentimos repulsão. A energia daquela pessoa, ela não nos atrai, porque ela tem sentimentos diferentes, ela tem uma conduta diferente da nossa. Então, para esses irmãos, a gente precisa aprender a amar, apesar dos defeitos dele. Os defeitos dele é entre ele e Deus. Entre mim e ele tem que ter um relacionamento amoroso e amável. Aí o Evangelho diz, não vamos sentir pelos nossos inimigos o mesmo amor que sentimos pelos nossos entes queridos. Isso é lógico, seria até um sonho, né? Seria até uma forma da gente falar e não conseguir praticar, porque ele diz, é um equívoco no sentido da palavra amar neste passo, porque não é o mesmo amor, não é? Quando alguém nos faz mal, a gente sente raiva. Aí, muito recentemente, depois que eu combinei esse tema, passei por problemas sérios, né? E a gente diz, eu não quero inimigos, mas de repente a vida nos dá uma rasteira, né? E eu passei por um momento de raiva muito grande e eu dizia, eu não vou conseguir orar. Como é que eu vou fazer essa palestra se eu não vou conseguir orar por essa pessoa que me fez mal? Então, o primeiro sentimento que eu senti foi muita raiva, mas depois chegou o dia que eu precisava fazer preces, o dia do Evangelho no lar. Essa pessoa estava doente e eu precisei incluir essa pessoa nas preces, na vibração diária, para um tratamento de saúde. E eu dizia, eu não vou conseguir. E de repente eu digo, Jesus, me ajuda para que eu consiga fazer. E que seja de forma sincera, não é? E eu consegui fazer. E quando eu terminei a prece, eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Porque eu lembrei das palavras de Jesus, quando ele diz que a gente precisa orar pelos nossos inimigos, a gente precisa não se vingar, a gente precisa não desejar o mal, a gente não precisa maldizer essas pessoas. Aí eu lembrei de um ensinamento que eu vi de Divaldo, no livro que Divaldo conta alguns de seus encontros, e eu agradeci ao Pai, porque eu não era o ofensor. Veja que coisa incrível. Não fui eu que criei débito perante as leis divinas, ofendendo o outro, machucando o outro. Os espíritos amigos dizem para a gente, é melhor que você seja o ofendido do que você ser o ofensor. Então, eu não criei diferença nas leis da vida. Eu não feri a lei do amor, eu não me afastei do Pai, eu fui o ofendido e eu consegui agradecer a Deus. Eu lembro que nessa história que eu vou contar agora para vocês, Divaldo disse que uma noite, depois dos trabalhos do Centro Espírita lá que ele trabalha, na Bahia, ele faz atendimento fraterno para algumas pessoas. E uma amiga da casa veio muito chorosa encontrar com ele. E Joana de Ângeles, na mesma hora, chegou junto dele e disse, abraço. Ele já sabia a história da mulher, o filho dela tinha morrido com um tiro dado pelo seu melhor amigo.
E aquela mãe veio em estado lastimável. E Joana disse, ele tendo uma conversa mental com ela, disse, mas minha irmã, como eu vou consolar uma mãe que perdeu um filho? Deu os parabéns a ela. Aí Divaldo disse, mas como? Como eu vou dar os parabéns a uma mãe que perdeu o filho? Faça o que eu estou dizendo, deu os parabéns a ela. E ele disse que ficou sem saber o que fazer, abraçou aquela mulher e deu os parabéns a ela. E disse, agradeça a Deus que seu filho não foi o ofensor. Se a senhora está nesse estado, imagine o estado que está a mãe do melhor amigo dele. Saber que o filho dela foi que ofendeu as leis da vida. O filho dela foi quem tirou a vida do melhor amigo. Imagina a situação. E ela, há muito tempo, ela não conseguia falar. A mulher queria falar com ela, queria pedir perdão. O rapaz estava preso, queria pedir perdão também. E ela não aceitava de forma alguma. E depois que Divaldo disse a ela, ela foi para casa, meditou, pensou. A história é meio longa, eu estou encurtando um pouco para não tomar muito tempo. E ela foi procurar essa melhor amiga dela também. E ela disse que recebeu uma mensagem do filho, o filho dizendo que estava muito bem, através de Divaldo ela recebeu essa mensagem, que ele era um menino muito bom, que estava sendo ajudado pelo avô. O avô estava ajudando ele a escrever, que a mãe não chorasse muito, que ela não se desesperasse, porque ele estava vivo, que eles iam se reencontrar e que aquele momento era passageiro. E ele também fez o quê? Ele perdoava o amigo. E ele contou para a mãe dele a história para que ela contasse à amiga. Disse que o amigo dele estava envolvido com drogas e eles se desentenderam por causa de uma mocinha. Eles eram adolescentes. Por causa da menina. Um gostava da menina, outra gostava, e a menina deu bola para um. E ele, com raiva por ter perdido, e drogado que estava, se virou e mexeu no revólver, só que o revólver disparou sem que ele quisesse realmente matar o filho. Então, ela foi e contou a história que perdoava o filho dela, que o filho dela não teve culpa, que ele compreendia que ele não tinha nenhum sentimento negativo por esse amigo e que ele precisava, e que o rapaz que estava preso precisava compreender que ele o perdoava. Então, ela foi o quê? Ela cuidou da mãe, da melhor amiga dela, foi na prisão visitar o garoto, perdoou o garoto, contou a história para ele, sabia que ele não tinha culpa, que foi o problema com as drogas, que ele tinha que se afastar das drogas, que ele não se desesperasse, ele precisava cumprir, claro, perante as leis dos homens, ele precisava cumprir, né? Pagar pelo que tinha ocorrido, pelo que ele tinha feito de errado, mas que ele não tinha nenhum sentimento de ódio por ele, nenhuma raiva, nenhuma mágoa. E aquelas mulheres voltaram a ser amigas novamente, e Divaldo disse que estava lá, outro dia, veio as duas amigas agradecer a Divaldo pelas palavras consoladoras, né? A gente sabe que Divaldo, como Chico, também consolaram muitas mães que perderam seus filhos e precisavam ser consolados. Então, a moral dessa história é que o filho dela não era devedor. O da outra tinha feito coisas erradas, tinha se afastado do pai com o uso das drogas, com o assassinato do melhor amigo. Mas ele foi o que já tinha cumprido a sua programação reencarnatória, já não tinha mais nada a dever aqui, e não levou mágoa, não levou rancor e não cultivou inimizade. Porque o problema da gente fazer inimigos aqui na Terra é que muitas vezes essas inimizades elas não ficam só para essa encarnação. Elas não ficam só para esses momentos de dor e sofrimento que a gente passa aqui agora. Porque muitas vezes, quando o homem ele é muito apegado à matéria e ele não acredita na vida após essa vida, ele fica muito angustiado e, com o orgulho ferido, ele fica querendo se vingar. Muitas das inimizades atravessam séculos, porque numa encarnação eu faço mal a alguém e na próxima encarnação outra pessoa vem e se vinga de mim e eu não aceito e vou me vingar novamente. E a gente cria esses laços de sofrimento e de dor.
Porque se eu estou aqui nesse momento e tenho muita raiva de alguém, tenho o sentimento de querer me vingar, eu fico ligada eternamente a essa pessoa. Quando um desencarna primeiro, o outro fica. Às vezes o desencarnado obsedia o encarnado obsedia quem desencarnou. Eu vou me vingar, você morreu, mas eu odeio você, odeio você, odeio você. E esse sofrimento dura uma eternidade. Por isso que o Evangelho está sempre falando para a gente sobre o perdão. Perdoai os vossos inimigos. Não desejai mal. O amar que o Evangelho se refere aqui para a gente é que a gente não tenha o sentimento de vingança. Perdoar e seguir em frente. E tem outra coisa também, o perdão ele tem diversas faces. Muitas vezes eu tenho a coragem, eu reconheço que errei. E peço perdão à pessoa, a pessoa até me perdoa, mas eu não me perdoo. O que gera um grande problema, geram as depressões, geram os medos, as angústias, o acesso de pânico, geram diversas doenças psicológicas. Porque o sentimento de culpa, e isso vem de um orgulho muito grande. Eu pensei que jamais eu erraria nesse sentido, porque eu sempre fui pão, queijo. Eu sempre fui muito rígida com a minha conduta. E quando eu me vejo no erro, eu posso levar muito tempo para me perdoar. Então, isso causa muita dor e sofrimento. Então, a gente também tem que reconhecer, poxa, eu pensei que eu era alguém estritamente correto. A gente, às vezes, pensa que a gente já atingiu até a perfeição. Não, eu sou espírita, estou no movimento espírita, estudando, trabalhando há mais de 20 anos, e eu já venci, por exemplo, a paciência. Eu sou uma pessoa muito paciente. Mas aí, de repente, vem aquela minha irmã que cutuca, né? Porque quem ofende muito a gente, muitas vezes, são as pessoas que a gente mais ama. É o marido, é o filho, é o pai, é a irmã, é a mãe, é o sobrinho, é aquela pessoa que conhece os nossos defeitos, conhece as nossas falhas, conhece as nossas imperfeições e coloca o dedinho na ferida, cutuca a gente e faz a gente ver que a gente não é tão paciente assim, que a gente não é tão manso assim, que a gente vai ter que trabalhar muito mais na senda do perdão e do amor, na prática da caridade, para que a gente consiga realmente nos tornarmos pessoas pacificadas. Né? A gente fala muito em paz, mas essa paz ela tem que iniciar dentro dos nossos corações. Quando a gente consegue fazer com que determinadas futilidades, isso vem também com o aprendizado na doutrina espírita, mas vem com a maturidade também. As coisas que nos ofendiam antigamente, hoje já não nos ofendem mais. As coisas que nós fazíamos questão antigamente já não são as mesmas coisas. A gente já se ocupa menos e sofre menos com determinadas coisas, porque a gente compreende que criar inimizades, criar inimigos, criar sofrimento nesta vida pode fazer com que a gente sofra muitas outras. Então, que a gente possa aqui nessa encarnação cultivar novos amigos, a gente aprender a sermos mais relaxados, mais pacificados. O erro que o outro pratica, que o meu irmão, mais indulgentes. O erro que o meu irmão de caminhada pratica é entre ele e Deus. Eu perdoo, faço a minha parte. Eu perdoo, eu me desvinculo dos laços de dor e sofrimento. Eu peço perdão, porque pedir perdão é um ato de muita coragem também. Às vezes a gente não quer reconhecer, olha, naquele dia eu fui muito orgulhosa, naquele dia eu fui muito vaidosa. E quando você se referiu a mim daquela forma, eu me ofendi, por isso eu revidei. A gente tem que deixar de ser reativo no sentido de agredir primeiro e pensar depois. A gente tem que trabalhar essa mansuetude nos nossos corações para que a gente possa viver em paz também. No livro As 5 Faces do Perdão, do palestrante espírita, Ossando Klinsley, ele é paraibano, de Campina Grande, ele é psicólogo, é orador espírita e ele trabalha muito com educação. Uma das histórias do livro, eu vou contar só um trechinho para que vocês não deixem de ler o livro. Esse livro é fantástico.
ele fala muito de perdão. E ele conta pequenas histórias de seus pacientes que autorizaram, mas ele não fala de nomes. Então, tinha uma moça que tinha problemas seríssimos, de insônia, eu não me lembro o que mais, que ela tinha problemas de saúde, e ela era muito reativa com as pessoas. E ela, conversando com o Rossandro, ele foi investigando ao longo do tempo, e ela descobriu, ela não lembrava mais, mas ela lembrou que ela tinha sido violentada pelo pai quando era criança. E ela, desde essa época, ela não conseguia conviver com o pai. Ela não conseguia falar com eles, eles eram estranhos. Mas só que aquilo estava causando dela uma dor, um sofrimento muito grande. Então, com o tempo, com o tratamento, com a convivência, ela conseguiu perdoar o pai por aquele ato praticado, muito grave, mas que, para ela curar o seu sofrimento, ela precisava perdoar, para que ela pudesse seguir em frente. Ela estava casada, tinha uma filha pequena e estava construindo a carreira dela, e o perdão fez muito bem para ela. Mas um dia ela ligou para Rossandro dizendo assim: Rossandro, eu estou muito feliz que eu perdoei meu pai e a gente está conseguindo ter uma convivência boa. Eu vou precisar viajar a trabalho e eu não tenho com quem deixar minha filha. Você acha que eu devo deixar minha filha com ele? Aí Rossandro disse não. Aí ela ficou chocada. Não, por quê? Aí ele disse assim: perdoar é uma coisa, você conviver com ele é outra. Mas você não pode garantir que ele não vai fazer com a sua filha o mesmo que fez com você. Ele pode até ter se arrependido, mas ele pode voltar a praticar o mesmo erro. Veja a diferença. Perdoar, sim, mas a convivência que nós vamos ter com a pessoa que nos feriu, que nos machucou, não é a mesma convivência amorosa que teremos com as pessoas que nós confiamos, que nós amamos. É perdoar e se desligar. Perdoar e até conviver, mas não confiar da mesma forma que confiamos com as pessoas que nós amamos. Então, a palavra perdão, ela requer muitas faces, né? É o perdoar o outro, é pedir realmente perdão a Deus quando nos arrependemos realmente dos nossos atos, né? Então, o reencarnar é uma prova de amor a Deus por cada um de nós, porque quando a gente retorna lá para o plano espiritual e a gente tem lá o direito de recordar não só a nossa última encarnação, mas as reencarnações anteriores. E quando o espírito está livre deste corpo material, ele pensa com todo o seu ser, ele ama com todo o seu ser e ele quer evoluir muito mais rapidamente. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer a nossa programação reencarnatória, quando a gente tem a possibilidade de participar dessa programação reencarnatória, a gente pede oportunidades múltiplas, grandes oportunidades. E os espíritos amigos que nos estão auxiliando nessa programação reencarnatória dizem: vai devagar, pede menos coisas, para que você possa se esforçar um pouquinho mais e conseguir. Por isso que muitas vezes, quando a gente retorna à Terra, algumas pessoas dizem: não, o meu fardo é muito pesado. E Jesus diz que não. Se Deus confiou que a gente poderia passar por determinadas amarguras, por determinadas dores, por provações tão sérias e tão difíceis, é porque Ele sabe das nossas possibilidades. Ele sabe da nossa potencialidade ao amor. Ele sabe da nossa possibilidade de evoluir. Então, quando a gente refuga, né, como se brinca falando dos cavalos, quando a gente se retrai, quando a gente não começa a maldizer, começa a se lamentar, começa a achar que é coitadinho, mas eu não mereço passar por essas coisas. Por isso que o Evangelho tem aqui. Existem motivos para que nós possamos passar por dores e dificuldades que são causados por nós mesmos nessa reencarnação, mas existem motivos que são de reencarnações anteriores. Aí uma vez uma conhecida minha disse: mas isso é muito injusto. Como é que eu vou, nessa encarnação, pagar por coisas que eu não me lembro? E eu lembro que eu disse a ela: graças a Deus a gente não lembra.
Porque se o processo é de evolução, se hoje eu sou esta pessoa que sou, com essas dificuldades, com esses problemas, eu tenho que lembrar que antigamente eu era muito menos. Eu era mais atrasada, eu era menos evoluída, eu era mais reativa, eu era mais, talvez até mais violenta, eu era menos paciente, eu era mais agressiva. Eu não pensava antes de reagir às dificuldades da vida, não é? Aos meus medos, às minhas inseguranças, aos meus sentimentos negativos. Imagina agora, se eu lembrar das coisas erradas que eu fiz em outra encarnação, eu posso me tornar uma pessoa com maior sofrimento, com maior dificuldade, com maior sentimento de culpa. Poxa, mas eu fui capaz de prejudicar alguém? Eu fui capaz de assassinar, eu fui capaz de roubar, eu fui capaz de vilipendiar, eu fui capaz de enganar outra pessoa. Então, muitas vezes, a culpa faz com que as pessoas paralisem, com que as pessoas se percam no caminho correto a seguir. Então, em diversos pontos do Evangelho, os espíritos amigos nos chamam a não nos lamentarmos, a não reclamar, a não nos vitimizar. Se Deus permitiu que eu passasse por determinadas provações, é porque Ele sabe que eu tenho débitos a resgatar, porque Ele sabe da minha força para reagir, que Ele sabe que eu vou vencer essas dificuldades se eu realmente me esforçar, se eu realmente quiser. E a queixa, as lamentações faz com que eu perca o crédito perante as leis divinas. Então, estão sempre falando para a gente não se lamentar, para a gente não reclamar, que nós não somos vítimas, que nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades, porque fomos nós que semeamos ela. Então, se o mal se junta, se o mal se aproxima de nós, que a gente seja capaz de agradecer a Jesus e dizer: Jesus, se eu tenho merecimento de passar pelas dores e pelas dificuldades, é porque eu preciso do aprendizado, eu preciso compreender o que aquilo me traz de lição. Eu preciso compreender com a dor, com o sofrimento, tudo que eu não quis aprender com o amor. Porque os espíritos amigos estão sempre dizendo para a gente, pelo amor ou pela dor. E muitas vezes a gente escolhe o caminho da dor, do sofrimento, para resgatar. Então, eu não sou vítima, você não é vítima, ninguém é vítima das leis divinas. Somos nós que, ao retornarmos para o plano espiritual, lembramos do mal que praticamos, das fraquezas que seguimos, das viciações que nós usufruímos, porque muitas vezes as viciações são boas, elas nos trazem prazer, elas nos trazem sentimento de paz. Por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, muito nervosa, pega um cigarro e fuma e tem uma sensação imediata de prazer. Ela acha que aquilo ali a acalma. Então, o que é que ela vai passar a fazer? Fumar cada vez mais para sentir mais vezes a sensação de prazer. A mesma coisa com as outras drogas ilícitas, com o álcool, com a sexolatria e com tantos outros erros que nós praticamos. Aquilo nos é prazeroso momentaneamente e, às vezes, a gente vai aumentando o uso desses psicotrópicos, dessas coisas que nos trazem um prazer imediato, uma sensação de prazer, mas aquilo, na verdade, quando passa aquele efeito imediato, a gente retorna ao fundo do poço. Então, é muito melhor orar, entrar em contato com a espiritualidade superior, pedir a ela que nos dê força e coragem de vencer as nossas limitações. Se precisar procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, que a gente procure, para que a gente aprenda a lidar também com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, para que a gente possa compreender que somos capazes de vencer essas dificuldades. E as casas de Jesus estão, sejam elas quais forem os seus segmentos, né? A gente que está aqui, a gente optou pela compreensão e pelos ensinamentos do Espiritismo, e é dentro dessas casas de amor que a gente sente
realmente a gente se sente amado, a gente compreende os ensinamentos de Jesus, a gente entende que somos seres feitos para a evolução, para a melhoria, pelo aprendizado. Então, os espíritos amigos sempre dizem para a gente, tem um trecho do Evangelho que diz assim: se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes servem de instrumento. Muitas vezes, Jesus permite que as outras pessoas nos façam mal para nos chamar a atenção. Eu gosto de brincar, dizer que é o puxão de orelha. Se eu não estou numa má conduta, se eu estou numa má conduta, se eu não estou agindo de forma correta, então Jesus permite que muitas vezes os nossos obsessores, os nossos inimigos nos agridam, nos ofendam, nos magoem, para lapidar o nosso espírito. Não é para a gente dizer assim, eu sou um coitadinho e todo mundo me faz mal e eu tenho que sofrer porque é meu karma. Não, o espírita não acredita no karma nesse sentido. Se eu tenho que passar pelas minhas dores, pelas minhas provações, pelas minhas dificuldades, eu vou passar. Mas a gente lembrar de agradecer a Deus. Agradecer pelos dias felizes, agradecer pela oportunidade da reencarnação, agradecer pelo mal também, né? Não odiar aquele ser que se viu de instrumento para alertar sobre os meus defeitos, porque, na verdade, os nossos inimigos, eles não inventam defeitos para a gente. Eles nos mostram os defeitos que a gente tem. Você é muito orgulhosa, você é muito egoísta, você é muito isso, você é muito aquilo. Eles não estão nos ofendendo, na verdade, estão nos alertando. Olha a tua conduta, como você age. Agora, aquele irmão que faz o mal para a gente, ele poderia ter aproveitado a oportunidade de perdoar. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade de amar. É por isso que mais na frente, no Evangelho, fala desses inimigos desencarnados, mas mais na frente no Evangelho, nesse mesmo capítulo, diz: se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Aí quem lê ao pé da palavra diz: nossa, está vendo que eu não vou dar outra face para ninguém me bater? A gente não pode ler de forma direta. Existe a forma de Jesus falar através de parábolas, porque naquele tempo a gente não tinha condições de compreender, de interpretar, mas hoje em dia a gente tem, os espíritos amigos estão interpretando para a gente. Como é que a gente pode retribuir o mal? Com o bem. Como é que a gente pode retribuir uma ofensa? Com o silêncio, com o perdão. É não revidar, é não se vingar, é não agredir de volta. Se alguém me agride, se eu agredir de volta, eu estou sendo igual àquela pessoa que eu não gosto. Se eu critico tanto os defeitos do outro, por que será? É porque eu sou igual? É porque eu tenho vontade de fazer as mesmas coisas e não faço? Ou é porque eu já me acho tão equilibrada ao ponto de não me importar mais com aquilo? Então, muitas vezes, esses irmãos que nos ofendem são instrumentos de Deus. Deus permitiu, porque nós somos devedores. Então, quando alguém nos ofender, eu sei que é difícil, a gente ainda é muito reativo. E aí, como eu falei no início para vocês, eu senti o impacto do sofrimento. Eu chorei, eu fiquei com raiva, mas a raiva também me serviu para apagar as ilusões. A raiva também serviu para que eu mudasse a minha atitude. E o perdão serviu para eu dizer: vai, segue em frente, eu não te devo nada. Se você acha que me deve, o problema é teu, segue em frente. Né? Então, é perdoar, mas a gente não é mais obrigado a conviver, a amar. É não desejar o mal, é não querer se vingar, é não entrar na maledicência da fulano ou fulana, é assim, assado, assado. Eu li uma frase semana passada na internet que me tocou profundamente. E mudou completamente o meu jeito de reagir. A frase dizia assim: a forma como você fala dos outros diz muito mais de você do que do outro.
A forma que você fala do outro diz muito mais de você do que do outro. Quem é que eu sou? Eu sou uma pessoa raivosa, vingativa, então eu vou xingar, vou ofender, vou falar mal do outro. Mas eu não quero ser uma pessoa vingativa, eu não quero ser uma pessoa amargurada, eu não quero ser uma pessoa ressentida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar para lá, eu vou seguir em frente, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou me esforçar para não cair na maledicência. Eu vou agradecer a Deus não ter sido eu o ofensor. Eu vou me esforçar para esquecer, seguir em frente. Porque a gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência a remoer umas coisinhas ruins na cabeça. E às vezes dá vontade de dizer, eu vou dizer a pessoa assim, assada, depois o quê? Eu não vou ser essa pessoa amargurada, eu não vou ser essa pessoa vingativa. O mal que o outro me fez, ele fez mal a ele mesmo e não a mim. Se eu não deixar. Então, cabe a nós não deixar que os outros nos ofendam. Cabe a nós não deixar que os outros nos magoem. O que o outro está falando, entra por um ouvido e sai para o outro. A gente vai lembrar disso quando a gente lembrar da passagem do Mestre Jesus aqui na Terra. Ele não se ofendia por nada. Quando perguntaram, és rei? Ele disse, se eu fosse rei, o meu reino não é deste mundo. Aí chamaram ele de ladrão, chamaram ele de mentiroso, chamaram ele de bruxo, de falso profeta, chamaram ele de todo tipo de coisa. Mas Jesus, sabendo quem ele era e reconhecendo a inferioridade daqueles seres que estavam ao seu redor, ele não se preocupou com isso, ele não se ocupou com isso. Muitas vezes a gente se ocupa com coisas que não nos dizem respeito. A gente fica remoendo ofensas que não nos trazem leveza, que não nos trazem amor, que não nos trazem paz. Então, quando a gente conseguir se libertar dos sentimentos negativos, não teremos mais inimigos. A gente vai compreender muito profundamente essa frase que diz no Evangelho, retribui o mal com o bem. Não fazer mal à pessoa. Aí ele diz mais na frente assim, e disse ainda, não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater uma face, apresentai-lhe a outra. Aí ele diz, ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. São as pessoas imediatistas, materialistas, orgulhosas, que acreditam que tem que se vingar, que tem que fazer o mal ao outro, que tem que ver a queda do outro. Ou muitas vezes perdoam, mas não perdoam sinceramente. É aquela história de dizer ali, Deus está vendo. Né? E às vezes, muitas vezes, muitas vezes, as pessoas confundem a lei de causa e efeito com a lei de vingança. Mas as leis de Deus são leis de amor. Deus não pune ninguém. Deus não se vinga de ninguém. Somos nós que, ao retornarmos à verdadeira pátria, nos arrependemos dos nossos atos, dos nossos erros, das nossas imperfeições e pedimos a oportunidade de reencarnar para reparar o mal praticado. Então, não é que Deus vai fazer com que Deus vai se vingar daquela pessoa por mim. E as pessoas usam muito essa frase, Deus está vendo. E intimamente diz assim, quando a pessoa entra em queda, diz assim, está vendo, está pagando pelo mal que praticou. Mas a lei não é de vingança. A lei de Deus não é uma lei de justiça pela força. A lei de Deus é a lei do amor. Aquela pessoa que pratica o mal, um momento ela se cansa de tanto mal praticado, de tanta infelicidade semeada, que tem uma hora que ela perde as forças e muitas vezes ela quer reparar o mal praticado. Então, muitas vezes a pessoa passa por determinadas dificuldades e ela aprende a gravidade do mal que ela praticou anteriormente.
A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, é a lei de amor, minha gente. A gente não pode acreditar que é uma lei de vingança, que Deus se vinga, que Deus ama mais um filho do que o outro, que Deus quer mais um filho do que o outro, que Deus se importa mais com um do que com o outro. É feito a parábola do filho pródigo. Aquele filho que não tinha direito à herança porque o pai não tinha morrido, quis toda a sua herança e gastou, e vilipendiou, e abusou, e bebeu, e abusou do álcool, da sexolatria, das coisas sem importância nesse mundo, aproveitou e depois ficou sem nada. Ao ficar sem nada, ele se arrependeu e resolveu voltar à casa do pai. É quando a gente está em sofrimento, a gente passa a vida inteira fazendo bobagens, e quando a gente está na doença, ou no sofrimento, ou na angústia, ou na solidão, a gente retorna a lembrar em fazer uma prece. E o que é que Deus faz? Deus faz igual aquele pai, ao ver de longe aquele filho miserável, sofrido, mago, sujo, voltando para casa, ele corre de braços abertos e o recebe com amor. Então, a lição é de amor, a lição não é de dor, a lição não é de sofrimento, a lição não é de vingança, até porque quando a gente se utiliza das nossas forças para se vingar de alguém, não sei se alguém já fez isso, em algum momento, na infância, na juventude, nos caminhos da vida, eu já me vinguei de alguém, e quando a gente se vinga, a gente se sente mais vazio do que estava antes. A gente se sente tão ruim quanto o outro que nos fez mal. Então, ao invés de a gente ficar feliz por ter se vingado, a gente fica muito mais triste e com remorso por ter sido mal também. Nos momentos em que a gente erra, que a gente cai, a gente ter coragem de pedir a Deus perdão e pedir força e coragem para que a gente possa seguir em frente. Pedir perdão ao outro não é motivo de vergonha, é muita coragem. A gente tem que ter para pedir perdão. Mas pedir sinceramente e não voltar a praticar os mesmos erros. Porque não adianta a gente pedir perdão e voltar e insistir, persistir nos mesmos erros. Então, a lição não foi aprendida, só será aprendida quando a gente realmente deixar de errar. Eu acredito que chegou a nossa hora, então eu passo a palavra ao nosso irmão que está dirigindo a reunião, para que a gente abra para perguntas. É o irmão Douglas, não é isso? Elvani. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos abrir a palavra para quem desejar fazer alguma pergunta para a nossa irmã Vani. E, para tanto, basta abrir o microfone, clicando e abrindo e formulando a pergunta. Ok? Eu espero que eu saiba responder. Vai saber, com certeza. Pode iniciar a pergunta ou aguardar a vez? Pode falar, Carlos. Meus queridos irmãos, me desculpem por ter entrado atrasado e não ter aproveitado essa bela aula da irmã. Mas eu me valho da oportunidade para me lembrar do seguinte: um ex-professor, Daniel Goldin, ele faz uma colocação extremamente importante. A meu ver, eu me valho desse reino. Lembrar do perdão. É o nosso irmãozinho de quatro patas. Já pode imaginar quem é, né? Que a gente chuta ele, grita com ele, bate boca, esculacha, faz de tudo. Daqui a pouco ele vem com um rabinho baixinho, chega junto de você. Tem lição mais bela de perdão do que esse? Eu tento segui-lo, mas não consigo. É difícil, mas é a coisa mais linda do mundo. É um animal que perdoa seu dono, por mais... né? Então, parabéns aí quem tem seu cão, que ele não tem só um cão, tem um professor, viu? É verdade. Essa semana eu vi uma história na internet de um veterinário. Ele estava na casa de uma criança que tinha a sua mãe chorando muito, porque o cão estava já bastante doente, ia morrer.
E o veterinário ele estava sem saber como consolar a mãe e disse: eu não sei, mas eu não sei o que fazer. Os cães deveriam viver muito mais do que os humanos. Aí o menino olhou para ele e disse: olhe, doutor, é o seguinte, os humanos vivem muito porque ainda não sabem amar. O cachorro vive pouco porque ele já vem sabendo amar, então ele não precisa ter uma missão muito longa. Uma criança disse isso, hein? Foi. Essa criança é bem evoluída, hein? Com certeza. Essas crianças que estão vindo agora na nova era são muitas cada uma que realmente professores para a gente, né? Com certeza. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou fazer um comentário? Luiz. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela bela exposição. Muito obrigada. E nesse seu texto tão enriquecedor para todos, nós devemos nos lembrar que ninguém cobra de quem não deve. Nós, a questão de hábitos, se culpa muito o obsessor, terceiriza-se as nossas angústias, quando na realidade, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, a gente vai tendo consciência do que nós podemos ter sido em vidas passadas. Se essa é a melhor encarnação e a gente vê tanta coisa aí que se faz, imaginemos outrora. De forma que eles só cobram daqueles que devem. E agradecer a Deus essa oportunidade, porque essas provas são para o nosso crescimento, para passarmos de andar. Então, agradecer a vida e as vicissitudes. Coragem, paciência, resignação, porque não adianta reclamar. Temos que aceitar e vivenciar aquilo que nos foi dado por Deus, que é o melhor para nós. Com certeza. Vamos agradecer a nossa irmã Avani, lá do Centro Espírita Jesus no Lar, por essa palestra excelente que ela fez com o tema Amai os vossos inimigos. Realmente é uma coisa, é difícil, como a nossa irmã falou no início, a gente entender essa passagem, essa parábola, essa citação de Jesus, quando ele nos recomenda amar os vossos inimigos. E o Evangelho segundo o Espiritismo dá uma explicação muito lógica e a nossa irmã deu um esclarecimento muito bom e muito profundo sobre esse tema de amar os vossos inimigos. É claro que nós não estamos preparados ainda para amar os nossos inimigos, mas podemos sim não odiá-los. Já é um grande começo para a nossa evolução, porque a partir do momento em que nós aprendemos a não cultivar ódio no nosso coração, nós já estamos no caminho da evolução. Então, todos nós temos na nossa vida algum desafeto, algum problema, algum desencontro que aconteceu nas nossas vidas, e às vezes nós ficamos remoendo esse fato, e isso corrói a cada um de nós. É um verdadeiro veneno a corroer a nossa alma. Então, vamos esquecer aquilo que aconteceu. É claro que nós ainda estamos longe de aprender a amar os nossos inimigos, muito longe ainda. Mas nós podemos fazer um esforço de não odiá-los. E isso é um grande avanço, um grande passo que nós damos para a evolução do nosso espírito, na nossa caminhada evolutiva. Agradeço novamente, em nome do Centro Espírita Caminhando para Jesus, a palestra maravilhosa da nossa irmã Avani, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento, que eu vou pedir a Avani para fazer. Amigo de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho em nossas vidas, pela doutrina espírita que tanto ilumina os nossos caminhos, e que cada vez mais possamos compreender a lógica da vida, do amor e da paz. Ilumina, Senhor, a nossa semana, para que possamos ter uma semana de saúde, paz e harmonia, assim também como nossos parentes, amigos e vizinhos possam sentir em seus lares a paz, o amor e a harmonia deste momento.
Que assim seja. Que assim seja. Então, em nome de Jesus, nosso querido mestre e irmão, e com a permissão de Deus, nosso Pai amado, damos por encerrado a nossa palestra da noite de hoje. Muita paz, muito amor para todos. Assim seja. Que assim seja.